Cavaleiros medievais versus realidade. A armadura que os matava. Você já assistiu àqueles filmes onde cavaleiros de armadura brilhante mal conseguem se mover? Onde precisam de uma escada para subir no cavalo? Onde o código de honra os impede de lutar sujo? Esqueça tudo isso. A verdade é muito mais brutal. Durante séculos, Hollywood e a literatura romântica venderam uma fantasia sobre os cavaleiros medievais que está tão longe da realidade quanto um conto de fadas está de um documentário criminal. E o mais irônico, as próprias histórias que inspiraram essa visão romantizada, incluindo passagens bíblicas sobre guerreiros e batalhas, contam uma narrativa completamente diferente quando você realmente presta atenção. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai destruir tudo o que você pensava saber sobre a Idade Média. A grande mentira da armadura imobilizante. Vamos começar pelo mito mais absurdo de todos. A ideia de que cavaleiros medievais eram praticamente estátuas de metal ambulantes, desajeitados e lentos. A verdade, uma armadura completa de placas do século XV pesava entre 20 a 25 quilos. Isso mesmo, menos do que o equipamento que um soldado moderno carrega em combate. Infantaria contemporânea frequentemente opera com 30 a 45 quilos de equipamento. Mas aqui está o detalhe crucial. O peso da armadura era distribuído por todo o corpo. Não era como carregar uma mochila de 25 quilos nas costas. Era como vestir um terno levemente pesado que abraçava cada curva do seu corpo. Cavaleiros treinados desde a infância podiam fazer flexões, dar cambalhotas, subir escadas correndo e, sim, montar cavalos sem ajuda alguma. Existem registros históricos de cavaleiros fazendo acrobacias com armadura completa para impressionar em torneios. Então, de onde veio esse mito ridículo? Grande parte vem da era vitoriana, quando pessoas românticas olhavam para armaduras de museu. Muitas delas, armaduras cerimoniais, excessivamente decoradas e pesadas, feitas para desfiles, não para batalhas. E assumiram que era assim que todos lutavam. Era como julgar atletas olímpicos pelos trajes de abertura da cerimônia. Mas há algo mais sinistro por trás desse mito. A armadura que realmente matava cavaleiros não era o peso do metal. Era o calor mortal que ela aprisionava dentro. O assassino silencioso. Exaustão térmica. Imagine lutar sob o sol escaldante do Oriente Médio durante as cruzadas. Você está vestindo metal que absorve cada raio de sol, sem ventilação adequada, sem forma de resfriar o corpo rapidamente. Cavaleiros não morriam porque não conseguiam se mover. Morriam porque literalmente cozinhavam dentro de suas próprias armaduras. Durante a Batalha de Hattin, em 1187, o exército cruzado foi praticamente aniquilado não apenas pelas forças de Saladino, mas pelo calor insuportável. Registros descrevem cavaleiros desmaiando, delirando e morrendo de exaustão térmica antes mesmo de encontrar o inimigo. A armadura não os tornava lentos, os tornava vulneráveis a algo que nenhuma espada poderia causar. O colapso interno de seus próprios corpos superaquecidos. Isso nos leva a uma reflexão interessante sobre histórias bíblicas. Quando lemos sobre Golias, o gigante filisteu morto por Davi, a Bíblia descreve sua armadura em detalhes quase pornográficos. Couraça de bronze, grevas de bronze, um escudo carregado por um escudeiro. Mas nunca menciona o óbvio. Golias estava cozinhando vivo sob aquele metal no calor israelense. Davi não precisou apenas de uma pedra e uma funda. Ele precisou de um oponente já comprometido, lento, não pelo peso, mas pela desidratação e exaustão. A Bíblia não romantiza isso, simplesmente conta o que aconteceu. Foram os contadores de histórias posteriores que transformaram Golias em um monstro invencível, ignorando que a própria armadura que deveria protegê-lo foi parte de sua ruína.
O Código de Cavalaria, a maior farsa da história. Agora vamos para o segundo grande mito, a cavalaria. A cavalaria, aquele código nobre de honra onde cavaleiros protegiam os fracos, respeitavam as mulheres e lutavam com justiça e dignidade. Completo absurdo. O Código de Cavalaria, como conhecemos hoje, foi inventado séculos depois, durante o Romantismo. Foi criado por escritores que nunca seguraram uma espada, nunca viram uma batalha, nunca conheceram um cavaleiro real. A realidade brutal dos cavaleiros medievais. Cavaleiros medievais eram mercenários brutais. Eles eram contratados para matar, saquear e aterrorizar. Seu trabalho incluía saquear vilas indefesas para financiar campanhas militares, estuprar mulheres como direito de conquista, escravizar populações inteiras após vitórias, torturar prisioneiros para extrair resgates, queimar colheitas para forçar a fome e a submissão. Durante as cruzadas, que foram vendidas como missões sagradas, cavaleiros cristãos massacraram não apenas muçulmanos, mas também judeus, cristãos orientais e até outros católicos quando era conveniente. Quando a primeira cruzada capturou Jerusalém em 1099, os cruzados mataram praticamente todos na cidade. Cronistas da época descrevem cavaleiros andando em sangue até os tornozelos. Mulheres, crianças, idosos, ninguém foi poupado. E esses eram os nobres cavaleiros defendendo a cristandade. Onde estava o código de honra ali? O que a Bíblia realmente diz sobre guerreiros? Aqui está algo fascinante. A Bíblia nunca romantiza seus guerreiros da forma que a cultura medieval fez. Davi, o rei guerreiro mais celebrado de Israel, é descrito como um assassino brutal quando necessário. Ele mata Golias, decapita-o e carrega a cabeça como troféu. Mais tarde, para conquistar a mão de uma princesa, ele mata 200 filisteus e traz seus prepúcios como prova. Isso não é cavalaria romântica, é brutalidade documentada. Sansão, outro herói bíblico, massacra 1000 homens com uma mandíbula de jumento. Ele destrói colheitas usando raposas com tochas amarradas. Ele mata 30 homens apenas para pagar uma aposta que perdeu. Josué conquista Canaã através de genocídio sistematizado. Cidades inteiras são destruídas, populações eliminadas. A Bíblia não esconde essas coisas. Não tenta fazer esses homens parecerem cavaleiros nobres, seguindo um código sagrado. Ela os apresenta como instrumentos imperfeitos e frequentemente violentos em narrativas complexas sobre fé, poder e sobrevivência. Foram os leitores posteriores, especialmente na Idade Média, que tentaram forçar esses guerreiros bíblicos no molde da cavalaria inventada, criando essa ilusão de que sempre houve um código nobre de combate. Nunca houve. A verdadeira função da armadura, símbolo de status, não invencibilidade. Aqui está outra verdade que poucos percebem. Armaduras completas eram absurdamente caras. O custo de uma armadura de placas bem feita equivalia ao preço de uma pequena fazenda. Apenas a elite podia ter uma, e essa era precisamente a ideia. A armadura não era apenas proteção, era propaganda ambulante. Dizia, eu sou rico, eu sou poderoso, eu posso pagar por isso e você não pode. Em batalha, isso tinha um efeito psicológico imenso. Soldados comuns, vestindo pouco mais que couro e correntes baratas, enfrentavam inimigos que pareciam invencíveis. O brilho do metal polido, a altura aumentada pelo elmo, o som metálico dos passos, tudo projetado para intimidar. Mas a realidade? Um camponês com uma adaga poderia matar um cavaleiro encurralado. As juntas da armadura, axilas, virilha, pescoço, eram vulnerabilidades óbvias. Em combate corpo a corpo, quando um cavaleiro caía, era comum que soldados comuns simplesmente enfiassem adagas através dessas aberturas. Sem honra, sem duelo justo, apenas sobrevivência. Como cavaleiros realmente lutavam, sujo e eficiente.
Esqueça os duelos elegantes dos filmes. Batalhas medievais eram um caos absoluto. Cavaleiros usavam qualquer vantagem disponível. Luta no chão, agarrar, derrubar, estrangular. Tudo estava liberado. Armas improvisadas, pedras, terra jogada nos olhos, qualquer coisa. Golpes baixos, virilha, olhos, garganta. Nada era baixo demais. Superioridade numérica. Por que lutar justo quando você pode trazer 5 amigos? Manuais de combate medievais. Sim, eles existem e sobreviveram. Ensinam técnicas como quebrar dedos, deslocar articulações, usar o peso da própria armadura do oponente contra ele. Um dos golpes mais ensinados, meia espada, segurar sua própria espada pela lâmina, com luvas, e usar o punho como martelo para esmagar o elmo do inimigo, causando concussões brutais. Isso está documentado. Em manuais de treinamento, não havia nada de nobre nisso. Paralelos bíblicos, Jael e a estaca. A Bíblia tem uma história perfeita que ilustra essa realidade brutal. Jael e Sísera. Sísera era um general cananeu fugindo de uma batalha perdida. Jael, uma mulher comum, o convida para sua tenda, oferece leite, deixa-o dormir e então enfia uma estaca de tenda através de sua cabeça, pregando-o no chão. Ela é celebrada como heroína. Um cântico inteiro é dedicado a ela. Onde está a honra nisso? Onde está o combate justo? Não existe. E a Bíblia não pretende que exista. A narrativa é honesta. Vitória vem através de astúcia, oportunismo e, sim, violência brutal quando necessária. Foi apenas a interpretação posterior, a mesma que inventou a cavalaria medieval, que tentou suavizar essas histórias, tornando-as mais civilizadas e nobres. Por que isso importa hoje? Você pode estar se perguntando. Por que devo me importar com mitos sobre cavaleiros medievais? Porque você está sendo vendido os mesmos mitos hoje. A mesma romantização que transformou mercenários brutais em heróis nobres está acontecendo agora com figuras políticas, líderes corporativos, influenciadores. Pessoas imperfeitas, frequentemente corruptas, fazendo coisas questionáveis, são pintadas como heróis modernos, seguindo códigos de honra inexistentes. Narrativas são construídas não sobre verdade, mas sobre o que vende bem, sobre o que faz você se sentir confortável, sobre o que permite que você continue acreditando em histórias reconfortantes em vez de confrontar realidades desconfortáveis. A armadura que mata hoje não é feita de metal. É feita de ilusões cuidadosamente construídas. A lição das histórias bíblicas. O que torna as narrativas bíblicas tão poderosas não é que elas sejam edificantes, muitas não são. É que elas são honestas sobre a natureza humana. Davi é um adúltero e assassino, além de ser um rei escolhido. Abraão mente e coloca sua esposa em risco para salvar a própria pele. Jacó engana seu pai e rouba a bênção de seu irmão. Pedro nega Cristo 3 vezes na hora crucial. Esses não são heróis perfeitos seguindo códigos nobres. São humanos imperfeitos navegando situações impossíveis, frequentemente falhando, ocasionalmente triunfando, mas sempre reais. Foi apenas quando gerações posteriores começaram a romantizar essas histórias, a forçá-las em moldes de cavalaria cristã e moralidade vitoriana, que elas perderam seu poder bruto e transformador. A armadura que realmente protege. Então, se cavaleiros medievais não eram o que pensávamos, se o código de cavalaria era fantasia, se até mesmo as histórias que inspiraram essas ideias mostram algo mais brutal e real, o que devemos fazer com isso? Primeiro, pare de buscar heróis perfeitos. Eles nunca existiram e nunca existirão. Toda pessoa histórica que admiramos tinha falhas massivas. Toda causa nobre foi defendida por pessoas imperfeitas usando métodos questionáveis. Segundo,
Questione narrativas polidas demais. Quando alguém é apresentado como herói impecável, quando uma história parece perfeitamente moral, quando um movimento afirma seguir princípios inabaláveis, desconfie. A realidade é sempre mais complexa. Terceiro, abrace a complexidade. Pessoas podem ser simultaneamente corajosas e cruéis. Movimentos podem alcançar objetivos nobres através de meios terríveis. A história não é composta de mocinhos e vilões, mas de humanos imperfeitos tomando decisões impossíveis. A verdadeira armadura. A armadura que realmente protege no mundo moderno não é feita de metal ou ilusões romantizadas. É feita de pensamento crítico, questionar o que lhe é vendido, humildade intelectual, admitir quando estava errado, curiosidade histórica, descobrir o que realmente aconteceu, não o que querem que você acredite. Coragem emocional, confrontar verdades desconfortáveis sobre heróis, movimentos e até sobre si mesmo. Essa armadura não pesa nada, não superaquece, não limita seus movimentos, mas protege você da manipulação, da propaganda e das mentiras confortáveis que nossa cultura constantemente tenta vender. Conclusão: a batalha pela verdade. Cavaleiros medievais não eram heróis românticos lutando com honra. Eram profissionais violentos fazendo um trabalho brutal em condições horríveis. Suas armaduras não os tornavam lentos, mas podiam matá-los através de exaustão térmica. O código de cavalaria que supostamente seguiam nunca existiu na forma romantizada que conhecemos. E as mesmas histórias bíblicas que inspiraram esses mitos contam uma narrativa completamente diferente quando lidas honestamente. Uma narrativa sobre humanos imperfeitos, violência real e complexidade moral. Por que isso importa? Porque a batalha pela verdade nunca termina. A cada geração, novos mitos são criados, novas narrativas são polidas, novos códigos de honra são inventados para fazer o brutal parecer nobre. Sua responsabilidade, se você escolher aceitá-la, é ser o tipo de pessoa que olha além da armadura brilhante, que investiga além das histórias reconfortantes, que escolhe verdade desconfortável sobre mentiras agradáveis. Não pare aqui. Esta mensagem desafiou apenas uma pequena fração dos mitos que você acredita. Quantas outras verdades históricas você aceita sem questionar? Quantas figuras heróicas você admira sem conhecer suas verdadeiras histórias? Aqui está seu desafio. 1. Escolha uma figura histórica que você admira. Pode ser religiosa, política, militar, qualquer uma. 2. Pesquise além das biografias autorizadas. Leia críticos, historiadores revisionistas, documentos originais se possível. Descubra o que as versões oficiais deixam de fora. 3. Compartilhe o que descobrir. Não para destruir a reputação de ninguém, mas para promover uma compreensão mais completa e humana da história. 4. Aplique isso ao presente. Identifique uma narrativa contemporânea sendo vendida como heróica e pergunte: o que essa história está deixando de fora? A verdade não teme investigação. Apenas mentiras precisam ser protegidas da curiosidade. A armadura que mata é a que você veste sem questionar. A armadura que protege é a que você forja através de perguntas honestas. Qual você vai escolher?